Sejam todos muito bem-vindos, terapeutas e terapeutas. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento a pacientes depressivos e ansiosos. E esse é o quadro Por Trás dos Sintomas, que acontece aqui no nosso Terapeutas Pro. Bem, esse quadro aqui ele foi feito para ajudar você que quer ser especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos. Quero perguntar aqui, quem já atendeu pacientes ansiosos e depressivos? Coloca aí para mim, já atendi ou atendo paciente ansioso, ou atendi paciente depressivo. E hoje em dia é semi-impossível a gente não atender um paciente com ansiedade ou depressão, mesmo que vocês não trabalhem apenas nessa área como eu. Eu hoje em dia trabalho apenas com pacientes depressivos e ansiosos, né? Mas imagina no seu caso que você trabalhe com as diversas terapias que você fez o curso e para tirar para isso, e você trabalhe de vez em quando pegue alguém para atender que tenha depressão e ansiedade. Hoje é muito fácil a gente ter pacientes com ansiedade ou depressão, porque a cada 5 pessoas, uma pelo menos terá depressão ou ansiedade dentro de 5. Então a gente está falando Sol Feitosa aqui, ó, já com ansiedade. Então, a gente está falando de pessoas que automaticamente vão se identificar, vão dizer, olha, realmente, tem um paciente ali que, além dele ter vindo me procurar, ele tem depressão e ansiedade. E eu quero que vocês aprendam a mudar a vida desse paciente, a fazer com que eles tenham resultados, assim como os meus pacientes têm resultados. A fazer com que eles olhem para aquele atendimento, e se o seu atendimento durou 45 minutos, vão ser 45 minutos que vão marcar a vida desse paciente. E ele vai olhar para você e vai te recomendar. E você vai, às vezes, fazer uma coisa, a semana passada, não foi a semana passada, não. Hoje é quarta, foi ontem. Ontem aconteceu isso comigo, né? Eu fui fazer o cabelo, arrumar o cabelo. Tá bonito, não tá? Obrigada. Eu fui arrumar o cabelo e tava arrumando o cabelo e eu tô fazendo o atendimento com a filha da minha cabeleireira. E, de repente, cada vez que eu chego lá, ela fala, olha, será que você pode atender fulana de tal? Porque ela tá querendo também, não sei o quê. Então, você começa a ser indicada para as outras pessoas. E isso acontece sempre. Eu tenho imensas pacientes minhas que estão sempre me indicando para outras pessoas. Mas por quê? Porque, de fato, é sobre trazer resultados. É sobre você conseguir fazer a diferença para o seu paciente. Então, hoje a gente está falando sobre a insônia. A insônia. Só que se você for olhar do jeito trivial, o jeito que todo mundo fala da insônia, você vai continuar trazendo o mesmo resultado que todo mundo traz. E vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas só conseguem sair da insônia através do quê? Da medicação. Mas você não pode fazer isso com o seu paciente. Você pode trazer para ele um outro olhar. Tanto o terapeuta holístico quanto o terapeuta integrativo, ele traz a possibilidade desse paciente ter um outro olhar sobre o seu quadro clínico. E quando eu vou ter um outro olhar sobre o quadro clínico do paciente, eu preciso entender dele na totalidade, eu preciso entender o que está no emocional desse paciente, o porquê que está reverberando para ele. E aí eu consigo trazer resultados. Eu estou com faz 45 dias que está hospedado aqui em casa, ele estava com uma depressão muito forte, agora está no controle. Que bom, Bita, que bom. Isso é importante, olha, a Bita falando aqui de um paciente depressivo, a Fabrícia é de um paciente com ansiedade, e é importante, se você consegue entender esse conflito emocional, e aí a gente começa no processo de investigação do trauma, e a investigação a gente pode fazer de diversas formas, mas é importante a gente conseguir olhar para esse paciente e identificar de fato a origem emocional daquela questão, porque a gente diminui o tempo que ele vai ter que esperar para ter uma cura. A gente diminui esse processo extremamente doloroso, que às vezes você fala disso hoje, e daí daqui um mês, daqui 2 meses que vai fazer sentido para o paciente. Se você encontrar o ponto de origem exato e falar para ele, isso está acontecendo. Muitas vezes eu estou num atendimento com pacientes meus, e eles dizem, mas como você sabe disso? É exatamente isso que está acontecendo comigo. Parece que você falou tudo que eu estou passando e que eu estou sentindo nesse momento. E eu sempre digo, não sou eu que estou falando. É o teu corpo que está falando para mim. É o teu corpo que está falando para mim. Eu estou olhando o seu corpo na totalidade. E os seus sintomas e a sua forma de estar e a sua história me traz essa certeza. Então, essa certeza que eu quero que você, como terapeuta, possa ter com o seu paciente, para olhar e falar assim, olha, estou atendendo esse paciente com ansiedade, então como que eu olho para o meu paciente com ansiedade e trago para ele resultados?
como convencer o paciente que ele precisa tratar a ansiedade e a depressão? Primeiro, lembrando que, apesar de muita gente dizer que a ansiedade não é uma doença, porque se não fosse uma doença seria tão lindo, né? Seria fácil da gente conseguir sair dela. A gente está vendo hoje em dia um número crescente, são mais de 400 milhões de habitantes com ansiedade e depressão no mundo, precisando de atendimento, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade e depressão não passa sozinha. E você tem só 2 caminhos para isso. Então, se eu sei que não passa sozinha, opa, deu um vizinho de Vitória aqui, gente. Se eu sei que a ansiedade e depressão não passa sozinho, em primeiro ponto, automaticamente eu sei que ele tem uma rota que pode ser a medicamentosa, e eu já sei o que vai acontecer na medicamentosa. Eu sei que aquele paciente vai tomar o medicamento para o resto da vida dele, a priori, e vai ter os mesmos resultados, ou seja, vai conseguir controlar alguns sintomas físicos, mas ele nunca vai controlar a ansiedade e depressão, porque a ansiedade e depressão é uma doença psicossomática. Ela tem um início emocional, e o emocional não é tratado com medicamento, quem dera, né? Senão, se fosse tratado com medicamento, você acabou de tomar um chute, você acabou de terminar um relacionamento, e você pegava um comprimidinho e dizia assim, terminei o relacionamento, tô triste, vou tomar, acabou, pronto, já tô feliz de novo, tratou a minha tristeza. Não é assim. Então, não adianta a gente tomar um medicamento para mudar a forma que os meus neurônios estão se correspondendo com o meu corpo, que o meu cérebro está processando aquela dor, sendo que o meu emocional continua transbordando dia após dia. Então, eu sempre trago para os meus pacientes dizendo assim, você pode escolher tratar por amor ou por dor. E por dor vai te custar muito caro. O que eu quero dizer de custar muito caro? Quantas vezes você acredita que o paciente vai conseguir terminar, vai passar sozinha, e daí quando você vê 5 anos com ansiedade, nesse processo de 5 anos você perdeu a infância dos seus filhos, nesse processo de 5 anos você perdeu o contato com o seu esposo ou com a sua esposa, nesse processo de 5 anos você perdeu o trabalho, você está disposto a perder mais tempo por conta de uma doença? Todas as doenças, elas precisam de tratamento. E tratar a depressão e a ansiedade, eu preciso conseguir olhar a raiz emocional para conseguir diminuir o tempo de cura desse paciente. Senão, eu nunca vou ter efeitos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a ansiedade, ela vai virar ou ataque de pânico ou depressão se eu não trato. E se você já está com depressão, tem que lembrar que se eu não busco um tratamento para depressão, a depressão é algo que ela faz você entrar num estado de sobrevivência, ela vai tirando das suas mãos a sua própria vida, até um ponto em que você sente que a sua vida não vale mais a pena. E aí passa a ser um grande problema para você e para sua família. A depressão tem um grande índice de você começar a entrar no processo de isolamento. E a gente tem que ter muita atenção ao atender pacientes depressivos, porque os pensamentos de tirar e se atentar contra a própria vida, eles acabam acontecendo de forma involuntária. E se esse paciente está mais frágil, não tem uma rede de apoio, isso pode acontecer. Então, é muito sério a gente falar para o paciente que é necessário ele fazer um tratamento. Independente do momento em que ele teve consigo no consultório, se você entendeu que ele está passando por um processo depressivo, você trazer essa consciência para ele é uma obrigação sua como terapeuta, tá? É muito importante que o profissional tenha essa sensibilidade em detectar a ansiedade e depressão em seus pacientes. É total. Não tem como não pensar sobre isso. Se você não consegue olhar para esse paciente, e vamos trazer aqui um ponto muito importante. Eu falo sempre sobre o terapeuta humanizado. Se você não consegue olhar o seu paciente como um ser humano que está na sua frente, confiando em você, no seu trabalho, e traz para ele resultados como você gostaria de ter, se aquela pessoa fosse da sua família, fosse uma pessoa que fosse realmente importante para você, você não consegue ter sensibilidade para olhar ele e não consegue ter sensibilidade para ajudá-lo. E por isso que a gente vê tantas vezes, gente, eu acho que não tem um dia, eu faço atendimentos todos os dias, né, e não tem um dia que eu não atenda um paciente, que esse paciente não olhe para mim e quando ele vai contar a história de quando ele foi atendido por determinados profissionais, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar, ele me traga falas desconexas, ele me traga falas castradoras de profissionais, ele me traga falas ofensivas. Eu tenho uma paciente que uma das falas que ela recebeu foi: se você quisesse se matar, você já tinha se matado. Como que um profissional diz isso para alguém? Como que um profissional diz: o que você tem é para a vida toda, você vai ficar com isso para o resto da vida?
Como que você diz isso? Então, se você não tem sensibilidade para lidar com questões sensíveis, você tem que desenvolver essa ferramenta. Não é desistir da profissão, mas é aprender ferramentas para trabalhar com esse paciente de forma humana, né? Eu, inclusive, dentro da minha formação, a gente tem um módulo inteiro só para olhar esse terapeuta humanizado, que eu falo, é um módulo só de como você ser um terapeuta humanizado, de como você olhar primeiro para o paciente, pela história dele, até porque é na história dele que a gente vai entender a origem da depressão e da ansiedade dele. E se esse paciente não se sente confortável, né, muita gente fala, eu não sei se vou ter, que eu vou me sentir confortável para falar de mim para alguém. Se você não conseguiu fazer com que ele se sentisse confortável com você, como que você vai ajudar ele a falar da história dele e entender a origem da depressão e da ansiedade? Trazer tratamento? Não vai conseguir. Ansiosa e depressiva, tomam Rivotril, fluoxetina, já falaram isso mesmo para mim. Fiquei muito triste. Olha, tá a ver aqui, a Isabel é uma paciente, então automaticamente ela está aqui trazendo esse olhar de paciente. E terapeutas, se vocês não conseguem olhar com esse olhar humanizado, além disso, o que acaba acontecendo, de certeza que quem falou isso para Isabel Mendonça fez com que ela nunca mais quisesse voltar. Nunca mais quisesse voltar para aquele atendimento. E daí, talvez, aquele terapeuta ou aquele profissional acabou achando que tinha conseguido curar a Isabel. Ter conseguido ajudar ela de fato. Porque ela nunca mais voltou. Mas, na verdade, ela nunca mais voltou porque aquilo não era um profissional. E ser um terapeuta pró, né, como eu costumo dizer, é ser um terapeuta profissional, é ser um terapeuta humano, é ser um especialista em tratamento para pacientes depressivos e ansiosos. E quando a gente fala desse especialista, é conseguir olhar o todo e não o uno, tá? Então, a gente, depois de ter investigado, só para a gente conseguir finalizar aqui e vocês entenderem a importância, depois de eu ter conseguido identificar para esse paciente as questões emocionais que estão por trás da insônia, e se ele está no conflito de sobrevivência, de ganho de tempo, depressão, ou de aceleração de tempo na questão da ansiedade, eu preciso ajudar ele a entender como ele consegue conduzir a vida dele de uma forma mais humana para ele também. Ou seja, como você consegue pensar, você nesse momento está precisando, lembra do exemplo que eu dei do dinheiro, das finanças? Estou precisando ganhar mais dinheiro, então eu não posso dormir. Você tem que lembrar que se você não dorme direito, você vai ter outros sintomas associados. Então a gente precisa entender que há outras ferramentas. Como que você consegue conduzir o seu paciente? Durante o dia, ajude ele com técnicas de direcionamento para ele, durante o dia, pensar em formas de trazer mais dinheiro, de formas indiretas. E assim ele consegue mentalizar uma forma de processo que não vai sobrecarregar a noite dele no pensamento. Mas, para além disso, é importante a gente dizer, no processo da microfisioterapia, que é uma das ferramentas, né, que eu, de certeza, ensino dentro da minha formação, no processo da microfisioterapia, eu consigo desativar esses gatilhos, ou seja, eu consigo fazer com que esse paciente tenha essa resolução imediata e comece a ter melhoras no seu sono, a partir do momento em que a gente identifica a origem, que a gente faz o processo de limpeza junto com o paciente. Então, é importante também você ter ferramentas assertivas para ajudar esse paciente a ter realmente melhoras eficazes e duradouras, tá?